de Atos, capítulo 8, diz assim: Também Saulo consentia na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas o que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra. O título dessa mensagem é Fugindo sim, calado nunca. Se você é crente, alguém foi instrumento de sua apresentação ao Senhor Jesus. Cada cristão foi salvo por causa do testemunho de outro cristão, que é através da pregação da palavra, ou através de um testemunho, ou através de um folheto, ou através de um louvor. Esse é o modo divino da propagação do Evangelho. Os cristãos primitivos foram perseguidos, espalhados por toda parte. Mas eles iam fugindo, mas pregando. Esse é o caminho de Deus alcançar as almas. É de uma pessoa para outra. Estou convencido que a escassez de conversões nesses dias atuais se deve ao silêncio daqueles que deviam estar falando de Jesus, mas estão calados. Aleluia. O gadareno, aquele homem que era considerado um caso perdido. Ele tinha a família, ele habitava dentro do cemitério, ele morava no cemitério. Aleluia. Ele tinha roupa, ele andava nu, cabeludo, barbudo. A Bíblia diz que quando Jesus expulsa aquela legião daquele gadareno, aquele homem agora está vestido, cabelinho cortado, barbinha feita, assentado, ouvindo Jesus Cristo pregar. Aí aquele homem queria estar sempre com Jesus. Ele falou: Jesus, deixa eu ir contigo. Aonde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Jesus falou para ele o seguinte, e entrando, olha só, no Marcos capítulo 5, versículo 18. E entrando ele no barco, Jesus entrando no barco para ir embora de Gadara, rogava o que foi endemoniado que estar com ele, que pudesse estar com ele. Ele queria estar com Jesus. Ele queria ir embora com Jesus. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Aleluia. Um certo cristão foi enviado a um campo de madeireiros para trabalhar. E naquele lugar só havia ímpios, pessoas que ridicularizavam todos que eram crentes. Se você falasse que era crente, cristão, você era zombado, ele zombava. Era um inferno na vida da pessoa que dizia que era crente. Aí um amigo daquele cristão falou: como que ele vai conseguir viver no meio daqueles ímpios? Aí quando esse cristão voltou, os amigos falaram: como que você conseguiu viver ali com aqueles ímpios? Aí o cristão falou: eu vivi muito bem. Eles nem ficaram sabendo que eu sou cristão. Tem muito cristão desse jeito, cristão 007. Ele só é cristão dentro da igreja. Aleluia. É cristão camaleão ferro. Você sabia que o camaleão, ele fica da cor do ambiente que ele está? Se ele estiver no meio de umas folhas verde, ele fica verde. Se ele estiver em cima de uma pedra, ele fica da cor da pedra. Se ele estiver na terra, ele fica da cor da terra. Ele se molda ao ambiente. E tem muitos cristãos assim. Se tem uma pessoa falando palavrão, ele fala palavrão. Se tem a pessoa fofocando, falando da vida dos outros, ele fala da vida dos outros. Cristão camaleão ferro. Ele se molda o ambiente que ele está. Aleluia. Nós não podemos ser assim. Jesus quer que a gente pregue o evangelho na unção do Espírito Santo. Quando Jesus estava para subir ao céu, ele disse aos discípulos: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeei testemunha tanto em Jerusalém
em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos sabemos que os apóstolos, discípulos, foram cheios do poder de Deus depois que receberam o Espírito Santo. O avanço da igreja primitiva e a vitória sobre tantos obstáculos deveu-se a esse poder dado pelo Espírito Santo. Aleluia! Não há dificuldade que possa nos deter, nem tristeza que nos abata. O Espírito de Deus nos capacita a testemunhar e vencer as barreiras. Ouvi um testemunho de um ex-padre que eu fiquei muito alegre. O padre levou o carro dele para um mecânico na oficina. E quando aquele padre chegou naquela oficina, o mecânico começou a falar de Jesus para o padre. E convidou o padre para ir no culto. O padre falou: vocês só vivem chamando a gente para ir no culto, na sua igreja? Eu quero ver você ir na minha igreja católica. Eu sou padre. Aí o cristão falou: eu vou. Marcou o horário. E domingo pela manhã, o cristão estava lá no primeiro banco. Aí quando terminou a missa, o cristão falou: o senhor não me convidou para vir aqui falar ao povo? Deixa eu falar. O cristão foi na frente da igreja católica, pregou o evangelho, o primeiro a se converter foi o padre. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo está na sua vida. Para você testemunhar de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é para você rodopiar. Tem gente que pensa que está cheio do Espírito Santo. Ele sabe que a evidência do Espírito Santo, ele fica rodopiando, igual peão. Rodando, rodando, rodando. O outro sobe até pela parede. Está cheio do Espírito Santo. Fica correndo para lá e para cá. Mas o Espírito Santo foi dado para você ser uma testemunha de Jesus. Para você abrir a sua boca e dizer que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo transforma. Aleluia. Essa é a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ela abrir a boca e anunciar Jesus Cristo. Com autoridade. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Não se envergonhe do Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Marcos. Tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha de dizer que é crente. Olha o que a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 38. Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera. Olha o que Jesus falou. Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. Que não tem vergonha de adulterar. Que não tem vergonha de se prostituir. Se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele quando vier na glória do Pai com os seus santos anjos. Aquele que tiver vergonha de carregar a Bíblia, de dizer que é crente, de falar de Jesus, Jesus também vai se envergonhar de você. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo... Romanos, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Primeiramente dos judeus, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Aleluia. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Você tem que ter orgulho de carregar a sua Bíblia. Hoje o crente nem quer carregar a Bíblia mais para a igreja. Fala que a Bíblia já está no celular. Mas celular todo mundo tem. Mas agora, a Bíblia nem todo mundo tem. E quando a pessoa vê um crente passando com a Bíblia na mão, ela fala ali vai um crente. Até isso o diabo tem enganado o povo. Aleluia. Em nome de Jesus, não se envergonhe de Jesus Cristo. Fale de Jesus aonde você estiver. Em nome de Jesus, só Jesus salva. Receba essa palavra e compartilhe essa palavra. Comente no comentário, porque essa palavra veio diretamente do trono de Deus. Em nome de Jesus. Amém.